Fala, turminha, muito boa tarde, tudo maravilha com vocês? De novo, estamos aqui para a gente gravar mais um videozinho do estudo de mercado, onde a gente vai estar falando aí das movimentações, o que aconteceu hoje, né? Hoje foi um dia bem atípico por conta das notícias, por conta da Petrobras, mas é aquilo que eu sempre falo, né? O mercado ele dá dinheiro para os pacientes e tira dos impacientes. Claro, na hora da volatilidade deu oportunidade, só que é ruim operar nessa volatilidade por conta dos movimentos bruscos e aí a tua ordem pode pular, né? E eu não gosto muito desse tipo de operação, mas deu oportunidades boas aí na abertura do mercado, que o preço buscou aí as regiões de liquidez, né? E depois que o preço se assentou, né? A gente conseguiu aí ter oportunidades boas e foi onde a hora que eu fiz o meu trade. E aí a gente acabou com paciência fechando o resultado aí. E eu vou falar um pouquinho para vocês. Antes eu queria pedir lá para deixar aquele like. Se você está chegando no canal agora, é um canal somente voltado ao Smart Money. A gente trata tanto da Bolsa Brasileira quanto dos mercados americanos e alguns pares do Forex. Mas é um operacional que você pode aplicar em qualquer mercado, em qualquer ativo, tá, pessoal? Tem tudo que você precisar de material gratuito aqui no nosso canal. E também, se você quiser depois se aprofundar, nós temos aí o treinamento, onde a gente passa um conteúdo extremamente valioso aí para vocês, com um preço muito acessível, tá? Então o link está na descrição, tá no cardzinho aqui o link também do treinamento. Se você quiser dar uma conferida no site, dá uma passadinha lá que eu tenho certeza que não vai se arrepender, beleza? Bora então falar aqui, galera, do que aconteceu no índice, né? Nós tivemos essa abertura maluca aqui por conta da Petrobras, né? Tinha essa expectativa já de uma alta volatilidade, porque Nova York já estava operando uma DR em baixa, tinha muita. Então, até o preço se ajustar, a gente tinha essas condições aí. O que aconteceu? O preço ele simplesmente assimilou a queda, né? Depois ele chegou, como eu mostrei lá no grupo dos alunos, ele chegou a fazer um sweep aqui embaixo, praticamente para fechar o gap, né, que a gente tinha. E aí com isso depois o preço começou a mostrar força compradora, ou seja, começou a prender muita gente aqui na parte de baixo. Olha só, a gente começa a verificar aqui, ó, todas as barrinhas roxas aqui segurando o povo aqui, ou seja, absorvendo o volume vendedor que estava querendo romper essa região. Depois disso, a gente teve um fator importante aqui, que foi a notícia das 9h30 que deu esse candle aqui, e ele determinou para nós a força compradora, porque vocês percebam que isso aqui pega muita gente de surpresa, tá, galera? Porque ele faz essa subida brusca, depois ele absorve, vocês olhem o tamanho do pavio que ele fecha, depois o preço trabalha todo dentro desse range. E o ponto de defesa compradora, que foi aonde eu esperei para tomar a decisão, é justamente aqui, aonde deu o start nessa compra no candle de volume. Foi o volume que segurou, né? Aprisionando todo mundo na venda no suposto pivô de baixa, que essa é uma das principais armadilhas que o índice faz, né? E aí o que acontece? O preço ameaçou colocar todo mundo para baixo, todo mundo entra vendido, dá liquidez e o preço vai no alvo. Foi esse trade que eu fiz, eu entrei na volta aqui com a saída minha na máxima, pagando aí os meus 600 pontos, tá? Então esse aqui foi o que aconteceu hoje. Depois o preço deu aquela lateralizada aqui, se eu não me engano, acho que teve alguma notícia também, que aí o preço deu essa sapecada para baixo e absorveu tudo. E com isso, vocês começam a perceber qual que é a força predominante do mercado. Olha a força que o candle veio e depois ele devolveu tudo e ele não conseguiu passar dos 50% dele. Se vocês pegarem aqui, ó, depois foi exatamente nos 50% desse candle que houve a defesa compradora, rompeu o topo de novo e aí ele seguiu até que o preço ficasse travado. Por que ele ficou travado nesse final do dia? Porque ele chegou na zona de
bipolaridade, né? Na inversão de polaridade, que nós tínhamos aqui um order block comprador e um fundo, e a continuidade foi onde o preço chegou exatamente aqui, ó, na zona de polaridade, veio tocar na região. Então, por isso que a gente teve esse preço travado aí no final do dia, certo? O que a gente enxerga aqui para amanhã, tá, turma? Aqui, ó, por mais que o preço tenha reagido, nós não podemos deixar de falar que isso aqui é um possível pullback para o movimento de continuidade, tá? Porque ele perdeu o fundo, ó, ele fez o choque aqui do movimento que ele estava subindo, né? Então, e aí aqui nós estamos com o preço chegando numa região de demanda, de oferta, aliás, desculpa. E aí o que a gente tem agora como regiões importantes aqui? Primeiro, nós temos esse fechamento aqui do dia de ontem, que é o buy side liquidity aqui de cima. Inclusive eu coloquei, estou testando esse sinal aqui do LuxAlgo, que é o que simplesmente coloca o buy side e o sell side liquidity. E aí vocês percebem que a gente tem aqui, ó, essa região aqui como sendo a região vendedora, ou seja, que pode fazer com que o preço venha até aqui para depois dar a opção de compra. Não podemos deixar de pensar que muito do que ficou comprado, dormiu comprado ontem, aqui é o local de zeragem de posição, tá? Então, tudo isso vocês têm que levar em consideração no índice, tá? E aí, o que a gente enxerga aqui para uma possível venda? Primeiro, vai depender de onde o preço vai abrir. Porque eu tenho esse ponto relevante aqui e eu tenho esse outro ponto relevante aqui. Então, são dois pontos que o preço pode vir testar, né, antes de subir, tá? Então, assim, e aí a gente tem que esperar para ver a análise de como ele vai abrir, que é aquilo que eu falo para vocês, né? O preço aqui a gente tem um range agora. Se ele abrir aqui dentro é uma coisa, se ele já abrir aqui é outra, e se ele abrir aqui para baixo é outra totalmente diferente. Importa muito a região onde um preço abre. Por isso que a gente deixa marcada o topo e os dois fundos relevantes aqui que a gente tem como opções. Por que eu falo, e esse aqui, porque é mais forte ainda? Porque é exatamente a defesa compradora, onde houve a inversão de polaridade, tá? De fato, foi aqui. Tá vendo? Ó, nós tínhamos a força vendedora, depois ele reverteu e subiu, tá? Então, aqui a gente tem um ponto mais interessante para a gente estar trabalhando caso o preço venha. Só que assim, como o preço chegou numa região de oferta, né? A partir do momento que ele quebra uma estrutura aqui, eu estaria pensando numa venda com possível alvo aqui, não está esperando ele chegar aqui para comprar, porque aquilo que eu falei, o preço desceu, fez o pullback. Às vezes você pode estar esperando ele bater aqui para achando que ele vai aqui, e a força compra vendedora está tão forte que ele passa reto e vai embora e segue a tendência dele, tá? Então, esse é o risco de você ficar plantado esperando para operar uma reversão, né? Porque aqui nós estamos falando de reversão. Se você ficar esperando isso aqui, você pode ter uma compra curta para uma continuidade na venda. Então é muito melhor você esperar esse reteste para depois tomar a decisão. É a mesma coisa aqui de baixo, tá, turma? É aquela questão do ter paciência e esperar o mercado se decidir para depois tomar a decisão, tá? Deixa eu só mudar aqui a cor, que esse aqui não é verde, é vermelho, tá? Então, nós temos os dois pontos aqui de interesse, os dois pós, na parte vendedora. E na parte compradora eu não vou marcar, porque a gente está chegando num alvo comprador e a tendência é que a gente tenha que esperar a próxima virada do mercado aí para a gente estar possibilitando nos fazer compra. Beleza? E o dólar? O Doleta começou o dia bem também na volatilidade, a mesma coisa. Pagou aqui um trade no sweep aqui, olha só.
de 40 pontos. O dólar foi mais agressivo que o índice, né? Deu um trade de 40 pontos. E olha depois, desconsiderando esse pavio de notícia, tá? Que a notícia foi bem mais forte para o dólar do que para o índice. Olha o que o preço fez aqui, ó. Ele veio aqui, aí deixou e depois voltou. E aí sim deu um trade bem tranquilo de descida espetacular. Então, assim, mais uma vez mostrando para vocês que o Smart Money, se você tiver paciência, olha o trade zone to zone que ele deu aqui, ó, de um ponto ao outro, né? Baita de um trade. E se você não vendeu aqui, comprou aqui, deu bom nos dois lados aqui, né? Depois ele foi até o alvo, né, na região que a gente tinha marcado, e ainda assim depois deu um tradezinho de compra. Depois, claro, aí é a parte da tarde que a galera fica operando e não tem mais volume, o dinheiro já foi todo ele gasto durante a manhã, né? E aí sim é esse movimento chato que a galera insiste em ficar operando. Gente, e assim, ó, vocês precisam fazer o dinheiro na parte da manhã. Esqueçam ficar olhando gráfico. Se você tem condições de operar de manhã, olha de manhã. Se não de tarde, é isso aí, ó, que acontece, tá? E aí o que a gente tem aqui para o dólar, ó? O dólar, a gente tem uma situação onde, de novo, ele testou a liquidez aqui e aqui embaixo, tá? O que eu preciso para tomar a decisão no dólar aqui? Ó? Primeira coisa, se ele romper esse fundo, aí sim eu tenho uma venda até o fechamento aqui. Lembrando que tem o meio do caminho, então fiquem atentos a essa inversão aí, a esse topo rompido, que eu vou até deixar marcado aqui, ó, em cinza, para vocês não se perderem, que é um ponto que o preço pode travar. Ele pode bater nessa região aqui e voltar a subir dali, tá? Então fiquem espertos, como assim, ó, vai arriscar, o preço vai abrir amanhã, quebra a estrutura, vai arriscar uma venda nos 5 minutos? Procura estar atento a esse primeiro alvo aqui, que é o teste desse topo, tá? Porque ele pode bater aqui e reagir para dar continuidade. Lembrando, tá? O preço ainda está em alta do dólar. O que a gente tem aqui é um movimento que ele deu o start, chegou na zona de demanda e agora está fazendo esse movimento. Talvez possa fazer isso, mas sem antes. Ele não vai sem antes capturar a liquidez aqui do fundo, tá? Então, por isso que vocês têm que estar atentos a essas regiões aqui de baixo. Certo, turminha? Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Tenham todos um bom descanso, um excelente pregão amanhã. Não se esqueçam de aproveitar a Apex com a promoção dos 90%, tá? Galera, tá aproveitando aí. Um grande abraço a todos. Vejo vocês amanhã. Vejo não, né? Falo com vocês amanhã no estudo. Grande abraço.